E sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar do maior órgão do corpo humano. Qual será, hein? Posso te garantir que é aquele que te traz proteção, mas que muitas vezes as pessoas só lembram é por conta da beleza mesmo. Mas hoje a gente vai mergulhar a fundo na sua pele, ó, para além, ó, da camadinha aqui de fora. Mas tudo isso só depois da vinheta. E eu já estou aqui no estúdio com a dermatologista Ana Amélia Castro. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada pelo convite. Vamos falar então, é verdade que é o maior órgão do corpo humano, a pele? A pele é verdade, sim. A pele é o maior órgão do corpo humano. E às vezes a gente acha que a pele é só esse fininho que tem aqui, né? Que às vezes até na época da secura chega a descamar, né? Mas até onde vai assim a pele? A pele, ela tem 3 camadas, a epiderme, a derme e o subcutâneo. Ela é fina realmente, são micrômetros, mas ela é muito extensa, porque ela vai desde o couro cabeludo, que é pele, embaixo do seu cabelo, até o solado do seu pé, que também é pele. Mas é engraçado como no couro cabeludo a pele é diferente do meu rosto, que às vezes é diferente do meu cotovelo, né? Às vezes a gente tem aqueles cotovelos de cachorro, né? E é diferente do pé. Exato. E é diferente do pé de quem anda de sapato, de tênis e descalço, né? Engraçado isso. Isso, a pele tem várias formas de apresentação. Onde você tem mais atrito, ela vai engrossar mais, tanto a área de joelho, cotovelo. O couro cabeludo, ele tem mais anexo, igual no homem, na barba, a mulher não tem, então ela é completamente diferente. E a gente não pode esquecer que quando eu exponho ao sol, eu também tenho uma agressão da pele e ela também muda. Quando mais velho, a gente pode lembrar, né? A pele do braço é completamente diferente da pele da minha barriga, que fica protegida por muito mais tempo. Ah, a barriguinha ali, né? Eu lembro que eu morei muitos anos no litoral, né? Então tinha os pescadores. E geralmente a pessoa pescava de tarrafa, não era de varinha não, pescava de tarrafa ali e passava uma boa parte do dia ali puxando aquela tarrafa. E aí você olhava e falava, nossa, 60 anos ainda está trabalhando, não, tinha 40. Né? Exato. Mas o enrugado da pele, realmente, o sol castiga de verdade. O sol envelhece de verdade, né? Hoje a gente tem vários estudos que mostram que o processo inflamatório que ele causa na pele é um fator de envelhecimento, um dos mais importantes, como o álcool, o tabagismo, o estresse, uma alimentação ruim, isso tudo piora na pele. A pele, ela sente muitas vezes o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente usa, inclusive. Ah, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou cuidar da minha pele, passar creme ou fazer um ácido hialurônico, um botox, alguma coisa assim. Mas a pele precisa, então, de nutriente mesmo, de comida. Com certeza. Antigamente as nossas avós não falavam que você comeu alguma coisa vai dar espinha, porque o intestino tem relação com a pele. Por muito tempo a gente falou que isso era conversa de vó, mas não é. A gente sabe que tem a mesmo microbioma, que isso tem uma relação, que a microbiota intestinal interfere inclusive nas espinhas, na pele, na oleosidade. Então é de extrema importância. Não adianta ficar tratando sua pele externamente e ser estressado, fumar, beber, não dormir bem e não fazer exercício físico. Você tem uma resposta? Tem, mas não é igual àquela pessoa. E lógico, você vai ser mais envelhecido do que uma pessoa que se cuida. Ah, sim, então tem. Não é só também comer bem, não. Tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que não se estressar e... E tratar com hidratante. Né? Esse também vale. Vale. Tem que ser de dentro para fora e de fora para dentro. Exato. A pele, ela é grande, né, em tamanho, mas ela tem uma função também, inclusive de intermediação, assim, do seu meio interno com o externo. Então, ela recebe aqueles agressores e muitas vezes essas doenças autoimunes, psoríase, dermatite atópica, o meio interfere demais, porque ele é um agressor e a partir dessa agressão, eu desencadeio toda uma sinalização que vem pela pele, até o sistema imunológico mesmo. E o que mais, vamos dizer assim, se eu tô com a pele boa, então é aquela barreira, né? Até tem ali uma partezinha uma de parte cima da pele, ali, ó, bonita, ali. com todos os anexos. Então, o que passa? Por exemplo, agora algumas épocas você tem muito pólen, você tem muita poeira, você tem fumaça, ou você tem vírus, bactérias, tem várias coisas.
Então, do que a pele nos protege? A pele nos protege de todo o meio externo. Então, tanto da bactéria, quanto do fungo, quanto alguns vírus, né, que você pode pegar de forma externamente. Então, o que é importante? Manter uma pele íntegra. Tá? Como que eu faço isso? Primeira coisa, o banho não deve ser demorado, não deve se usar bucha. Em Goiás a gente tem muito o costume da bucha e da bucha de pé, aquilo é uma agressão para a pele. Um sabonete de preferência com pH mais ácido, que é um pH mais compatível com a pele. Sabonetes tipo Sindet ou óleo de banho. Óleo de banho é uma super dica, porque ele já evita a gente perder a água quando a gente está tomando banho. Né? Quando eu estou expondo a um meio mais úmido, eu vou perdendo água. E aí logo depois hidratar. Quando eu hidrato essa pele, eu já ajudo aquela barreira a ser uma proteção. Ela vai ser uma proteção física. Né? Eu tenho uma proteção, a pele é uma proteção física, tem imunológica, porque a gente tem células que vão te ajudar, inclusive, a proteger dessas infecções. Mas se ela estiver íntegra, essas células têm a função de forma real. Se tiver uns buraquinhos ali na barreira, vai passar, né? Vai passar, exatamente. Essa lógica. Vamos usar essa lógica. Quer dizer, então, que o banho, ele pode, ao invés de, estou jogando uma água aqui, eu estou me hidratando. Na verdade, o banho, ele pode te desidratar, né? Exatamente isso. O banho pode desidratar, né? Ele vai piorar essa condição. Por isso, um hidratante é extremamente oclusivo. E não se pode confundir uma coisa. O hidratante pós-banho não é a mesma coisa do que um óleo pós-banho. O óleo, ele só sela a pele. O hidratante mesmo é o que vai trazer e puxar água. Então, o óleo é excelente para um banho. Né? Ali, na hora que está no chuveiro, usar ele como sabonete. Hoje a gente tem várias opções, mas ele não tira a função da hidratação. Entendi. Então, precisa hidratar. Precisa hidratar. E a gente fala assim, eu gosto que tem creme para tudo, né? Tem creme para tudo. Dos olhos, para a região da boca, para a mão, para o pé. Área T, que é testa e nariz, aí o creme para o pé, creme para a mão. E precisa disso tudo? Tem alguma relação realmente ou é um pouco mais mercadológico isso? Tá, é assim, a gente pode falar de uma forma geral. Melhor é você hidratar. Entendeu? Você fala assim, preciso hidratar. E uma dica, os estudos mostram que a gente precisa hidratar até 3 minutos, no máximo 5 depois do banho, que é quando os poros estão abertos e você absorve mais o hidratante. Então, logo que saiu, bate uma toalha ali, passa o hidratante e depois acaba de secar aquelas áreas mais principais, a virilha, a axila, entre os dedos. E em relação à sua pergunta propriamente dita, o rosto é diferente? Ele é diferente. Né? Ele tem mais glândula, ele fica mais oleoso, então não é ideal que o creme do corpo seja o do rosto. Mas eu preciso passar um no olho específico? Não. Pode ser um creme do rosto e um creme para o corpo. Eu tenho a pele muito seca, uma criança, um idoso, pode usar o mesmo creme, em sua maioria toca geral. O adulto ali, jovem ali dos seus 20, até um adolescente, até uns 40, 50 anos ali, que é o ideal você separar, mas todo mundo tem que hidratar. Agora, se sua pele for seca, você pode usar. Agora, uma pele oleosa, a gente tem que ter um cuidado maior para não induzir acne, cravo, dermatite seborreica. Nossa, eu adoro os nomes, né? Dermatite seborreica, meu irmão do céu. Né? Nem tem que esperar uns 3 meses de namoro para dizer amor, eu tenho dermatite seborreica, né? Até tem que criar o vínculo primeiro, porque senão a pessoa sai correndo com medo, acho que né? Não, eu vou pegar isso. Por que causa isso, essa diferença tão grande na pele de vocês, às vezes tem 2 pessoas que moram na mesma região, estão expostas ao mesmo tempo, o mesmo clima, pegam o mesmo ônibus, ficam o mesmo tempo na parada e a pele de um é seca e a pele do outro é oleosa? A gente tem fatores internos mesmo, intrínsecos. Então, tem pessoas que têm mais glândula sebácea, então o seu rosto vai ser mais oleoso. Né? É uma característica pessoal, igual um tem olho azul, o outro tem olho castanho. Então, são características, nós não somos iguais, a minha pele não é igual à sua, mesmo que eu more aqui. Né, e viva com você como a mesma coisa igual a você. Então a gente tem genéticas diferentes, que a proporção da minha genética não é igual à sua mesmo eu sendo um irmão. A gente só tem isso em geral nos gêmeos univitelíneos, né, que mesmo assim é 99%, não é 100%. Então tá, nem gêmeo é 100%. 99,9%. Olha aí, então tem, eu gosto muito, porque todo gêmeo ele quer ser diferente do exato, outro, né? Ele não é 100% igual. Cada ser humano quer ser único, né? E aí a Zero estava falando de algumas questões, por exemplo,
a psoríase, a dermatite atópica. Eu vi que a dermatite atópica ela chega a atacar 1 em cada 5 crianças no mundo. Isso. O que é uma coisa tão comum assim, tipo a pele, né? Então, e por que atacar as crianças? A pele da criança é um pouco mais seca, né? Ela tem mais permeabilidade, o bebê vai mudando, a gente tem uma pele até os 3 meses de idade, num recém-nascido, e depois ela vai se formando. A dermatite atópica ela é mais característica na criança, mesmo por uma alteração própria da pele, porque você vem sem um aminoácido, que é a filagrina, e ela é essa que vai permitir essa entrada e a saída da barreira cutânea, de uma forma bem simples, obviamente, para que entenda. Então, a criança é mais afetada, mas hoje, com a industrialização, com a alimentação, com a modernização, a gente está vendo muito mais adultos, inclusive idosos, tendo muito mais uma dermatite atópica. Essa porcentagem e essa incidência e mesmo a prevalência tem mudado bastante no mundo, porque a dermatite atópica sempre foi uma doença de maior industrialização, que a gente brinca que tem a proteína S, a gente tinha a proteína S, a gente que eu falo do mundo subdesenvolvido, mas nós mesmos que brincamos na terra, que brinca ali na rua, e aí com o apartamento, mais doenças e mais urbanização, a gente diminuiu esse contato e vai aumentando a incidência da doença. Porque o corpo, quando ele não age contra o meio externo, ele age contra você. Olha que interessante, o corpo, quando ele não precisa se defender do que vem de fora, ele começa a se defender. Ele pode defender você, né? Porque ele está feito ali para defender. Então ele começa a achar que algumas das suas células não são suas. Então você começa a ter mais essas doenças também autoimune, o próprio estresse dessa vida, alimentação industrializada, um ritmo de vida completamente diferente, o não dormir, né? O corpo precisa descansar. E é no descanso que ele regulariza o sistema imunológico, que está muito presente na pele, que é o maior apresentador, né? As células apresentadoras dos antígenos, que são o problema mesmo que vai mostrar, elas estão na pele. Ah, é? Aí depois elas vão para o linfonodo, que são já do sistema imunológico propriamente dito, mas elas estão ali na pele. Então a pele, ela, além de nos proteger da entrada, ela tem ali um exércitozinho preparado. Super. Ali. Isso é fundamental. Interessante isso que a senhora falou, que eu nunca tinha parado para refletir, que o nenê até 3 meses ele tem um tipo de pele, porque... Claro, a pele de quem está dentro da água... Exatamente, ela é diferente da pele da externa. 1 hora dentro da água que a gente já fica com aqueles Ela tem uma absorção, ele absorve produtos pelo meio que ele está, que é líquido, né? Então a gente precisa da pele ser diferente. E aí saiu, pegou ar, começa uma transformação. Exatamente. Você vê que a gente, em sua maioria, nasce com pelos, né? Cabelos que são pelos velos, eles são fininhos, eles não são iguais os nossos. Eles então, não são cabelo, Não né? são cabelo, ele vai perdendo mais ou menos com 3 meses e aí vai nascendo o cabelo verdadeiro, né? É a preparação para o cabelo. Acho engraçado que às vezes, meu neném ficou careca, todos os nenês vão perder tudo aquilo, é que alguns vão nascendo enquanto vão perdendo, exatamente. Outros caem tudo, né? Fica Vin Diesel primeiro para depois vir direitinho. Depois. E eu estava vendo também uma questão muito interessante, que é a psoríase, a gente acha que às vezes é uma irritação, não, é uma pressa da pele, né? É uma pressa da pele. A pele está sendo produzida de forma muito mais rápida do que ela tem que ser produzida de maneira normal, né? E a gente tem que lembrar que a psoríase não é uma doença de pele, ela é uma doença sistêmica, inclusive com diminuição de expectativa de vida, quando é uma psoríase grave. Sério? Ela tem uma alteração cardíaca maior, uma morte súbita maior. Então, uma dislipidemia, que é o colesterol, ataque cardíaco normalmente tem mais, porque é uma inflamação do corpo. Por isso que era a hora que eu brinquei que a pele é sua primeira função ali, ela vai dar sinal para tudo. Quando ela está inflamada, eu inflamo todos os órgãos. Aham. É interessante isso, porque eu tinha um amigo que ele sempre tranquilo, a pele normal, e aí ele competia nesses voos de acrobacia, e é uma coisa assim milimétrica. É estressante, você morre, né? Então, assim, essa coisa da Red Bull, você tem que passar com a asa arrancando os negocinhos, então é algo muito surreal. E ele ficava, mas do couro cabeludo até a planta do pé, enquanto ele estava na competição, depois... ele ficava totalmente rosado, assim, uma coisa... Era diferente. Passava a competição e algumas semanas depois ele voltava ao normal.
É o estresse no Aí corpo. ele falou, eu não posso mais fazer. Ele teve a consciência de parar de competir para poder ter, e às vezes a gente acha, não, era só por causa da pele. Não, o médico deve ter falado justamente isso. A frequência cardíaca. A frequência cardíaca, a alteração, então, gera uma inflamação extremamente importante no corpo, né? E essa inflamação gera esses outros complicadores, que são ditas comorbidades, como pressão alta, aumento do peso, alteração intestinal. As doenças são interligadas entre elas. Quer dizer, então, quem tem psoríase precisa fazer algum tipo de acompanhamento. Precisa. Logicamente que a gente tem vários tipos, desde a leve, a moderada, a grave. Essas reações são mais para uma psoríase grave, mas a psoríase, eu sempre brinco, se você tem alguém ou conhece alguém, manda para o médico, manda avaliar. A gente tem excelentes tratamentos hoje e vale a pena, porque depois que você chega nas grandes comorbidades, a gente está correndo atrás. Enquanto eu previno, eu estou excelente, né? Prevenir é sempre a melhor opção. Eu queria só voltar um negócio da dermatite atópica que eu acabei de lembrar, que tem gente que chama de asma de pele. Isso. Tem alguma relação mesmo? Tem. A pessoa da dermatite atópica, hoje a gente tem uma coisa que chama marcha atópica. Em geral, você tem a parte da pele, depois você vai para um adulto asmático ou bronquítico e tem uma relação, se o seu irmão ou você mesmo tem, você tem maior chance. Inclusive, é um critério diagnóstico. Então, existe toda uma relação. E aí, depois vai para a parte gástrica, que é a esofagite eosinofílica. Então, já você tem toda uma ligação mesmo. Você já falou 4 vezes do intestino. Eu quero saber se realmente o intestino tem uma relação com a pele bonita ou se também é só conversa. O pessoal fala que o intestino é o segundo cérebro, que o intestino tem a microbiota, faz diferença na... O que o intestino faz de diferença na pele da gente? O intestino realmente faz diferença para a gente. Ele tem uma relação direta com a pele, com o corpo inteiro, né? Então, a gente sabe hoje, com os estudos mais recentes, que a microbiota do intestino interfere muito na pele. Então, inclusive, a gente tem relação de acne com algumas doenças inflamatórias intestinais, a própria psoríase com doenças inflamatórias intestinais também. Então, a pele é muito ligada. E tudo que você come, ele está ligado com a pele. Então, se você come uma comida muito oleosa, em geral você tem mais fator inflamatório, então você gera mais acne. A doença de alto índice glicêmico, ela gera mais acne. Isso para todo mundo? Não, para aquela pessoa que tem tendência, né? Algumas doenças em si, elas são alteradas pelo que você come, e isso é verdadeiro. Então, a gente tem que cuidar do nosso intestino também, não adianta. Aquilo que eu falei no começo, que a parte... Não adianta eu fazer a parte externa, eu tenho que cuidar do que eu como, da minha alimentação, de dormir, do meu estresse, porque tudo isso vem reflexo do corpo humano mesmo. E ficar 4 dias sem ir no banheiro também influencia na pele? Porque fica ali alguma coisa, né? Fermentando ali, criando, digamos assim, agressões ali dentro, né? Isso não é diretamente ligado, porque pode ser um hábito intestinal próprio, mas não é o hábito intestinal ideal, né? O hábito intestinal é de 1 a 2 vezes ao dia até 1 vez a cada 2 dias. Então, logicamente, quando você está com o intestino muito preso, você gera uma inflamação, ele vai ficar mais ressecado, você tem mais riscos de fissuras, de alterações e absorções mesmo, absorções de maior, não é nutriente, mas de toxinas. Você começa a ter mais toxina ali. Extensão abdominal. E tem gente que fica 4, 5 dias, a pessoa vai fazer uma viagem e fica 8 dias sem ir no banheiro. Isso não, Isso já não é o ideal. E normalmente ela vai te falar que vai refletir na pele também. Olha, minha pele mudou. Que também não é só, às vezes, só o intestino. Você muda a sua alimentação, né? Você vai para um lugar que você não come a sua comida, você vai estar comendo outra comida. Então, o intestino também sente isso, né? E aí, aquilo que ele está absorvendo, ele vai jogar, entre aspas, na pele e isso vai refletir. Eu lembro quando eu era aluno ainda de escola e começaram as primeiras câmeras, né? Que fazia aqueles documentários da BBC que a pessoa engolia, né? Aquelas cápsulas em câmera. E aí eles fizeram um teste, né? Então aí passou ali a câmera na microbiota intestinal, né? Tudo bonitinho. Aí a pessoa tomava uma dose de uísque e com barriga vazia, assim. E aí depois a câmera mostrava completamente morta, assim. Né? Então, tipo, você tem que
É a questão da bebida, do som. Da própria água, né? A gente tem absorção da água ali também. Então, você bebe pouca água, sua pele também está seca. Eu dependo da água que a gente bebe, né? Então... E, por exemplo, quando a gente fala de colágeno, esses produtos, né? O colágeno, ele vai puxar a água que você tem no seu corpo. Então, não é o colágeno que faz o milagre. O colágeno, ele faz a sua pele, digamos assim, fazer o milagre, é isso? Mais ou menos isso mesmo. A gente sabe que, assim, o que está comprovado em relação ao colágeno, que acaba sendo bastante polêmico usar ou não usar. O que está comprovado é que ele melhora a hidratação da pele e essas rugas finas. Isso ele vai melhorar. Ele vai ter aquela melhora da celulite, melhora... Não. Em sua maioria você precisa de outras coisas. Mas ele faz bem, ele hidrata a pele, ele pode melhorar a articulação. Isso a gente já tem comprovação. E é o que você falou, também não adianta nada eu tomar um colágeno se eu não tiver hidratado. Porque ele não vai ter de onde puxar essa água, né? E ele precisa da água para produzir o colágeno. O ácido hialurônico também, parece que ele puxa 1000 vezes Isso, porque o ácido hialurônico é um açúcar, né? E ele vai ser o colágeno, ele vai produzir ali, ele é o colágeno da pele. Então eu preciso da água para ele ser produzido. Então, quer dizer, se você pegar alguém que come só miojo, Doritos, dorme mal, e eu aplicar o ácido hialurônico, e eu pegar alguém que come bem, dorme bem, cuida da própria saúde, tem diferença no resultado? Comprovadamente eu tenho diferença. Tá? Isso a gente já sabe por estudo, inclusive. Os bioestimuladores de colágeno, independente de qual sejam, ele precisa de ter ali, ele está induzindo em você. Então eu preciso da sua resposta. Se você não me ajuda comendo bem, dormindo bem, não vai adiantar. Eu não vou ter aquele potencial. Você vai melhorar? Você vai melhorar. Mas você vai melhorar como alguém que dorme, come, faz exercício físico? Não vai melhorar igual ele. Então, às vezes a gente compara, a mulher principalmente compara, minha amiga teve uma resposta melhor do que eu, mas é todo mundo igual? Não, primeiro é individual. Se você está fazendo tudo que ela faz, nem sempre. Sim. E atividade física faz bem ou mal para a pele? Você Super vai suar bem. muito, você vai... Pois é. A gente tem uma história de que corrida envelhece. A corrida de longa distância. Né? Uma corrida importante por causa do impacto, por causa do consumo de gordura. Então, crossfit envelhece. É um exercício de alto rendimento. Né? Então, esses exercícios onde a pessoa fica com uma baixa percentual de gordura, o rosto, o bumbum, a própria barriga da mulher, ele tem gordura. Então, você vai ser uma pessoa mais seca. Né? Então, você vai ser mais envelhecido, porque se a gente olhar o bebê e olhar a pessoa mais velha, a gente vê que o bebê tem um rostinho redondo, é característico, a criança, aquilo ali ainda tem uma gordurinha, né? E aí você vai mudando. Como é que chama esse pedacinho aqui? Bola de bichar? A bola de bichar. Então, assim, isso, a gente tem essa gordura, e quando você vai consumindo ela, ficando mais sem gordura, no percentual de gordura no corpo, você tem um rosto mais envelhecido. Mas o exercício físico, ele é um excelente para a pele. Né? E se eu suo? É só não ficar com a roupa suada, é ter um cuidado básico, vamos dizer assim. Fui para academia, eu saio, tomo meu banho, me higienizo e está tudo certo. Vai ter exceção? Vai ter gente que não pode correr, que tem um estímulo ali, que pode ter uma ou outra reação, mas isso em geral vai ser adaptável. Né? Então a gente, eu brinco muito hoje com as mulheres com beach tênis. O sol faz mal? Faz mal. Vamos tentar jogar menos no sol, vamos se proteger, usar blusa, viseira, óculos. Mas o exercício também é um fator desestressante que vai te ajudar em outros fatores. Então é uma balança. Tem que pesar, porque quando a gente ouve um imunologista falando, tem que tomar sol, aí o dermatologista não pode tomar sol. Como é que funciona? Como é que a gente equilibra? Falando em equilíbrio, como é que a gente equilibra isso? O sol da vitamina D é um sol que a gente precisa de 10 minutos ao dia, em sua maioria, um dorso da mão. Então você pega esse sol e lembrar que a partir de 50 anos, a pele ela não consegue converter mais a vitamina D. Né? A maioria hoje dos pediatras, graças a Deus, porque o sol que a gente pega até 80% é na primeira infância,
eles pararam de pedir para eu expor a criança ao sol para vitamina D, porque é uma pele muito sensível. E aí usa as gotinhas ali. Então, esse é um sol que a gente vai tomar. A gente já toma, ainda mais aqui em Goiás, né? Que a gente tem uma exposição importante. A maioria do Brasil tem uma exposição grande solar, né? O sul, ali, sudeste tem um pouco menos, mas do centro-oeste para cima a gente tem sol suficiente para produzir aí o colágeno num pequenininho espaço. E lembrar que para produzir a vitamina B, a vitamina D, eu tenho que ter ultravioleta B, que é a que dá o câncer de pele. E ela só está no acesso, assim, ela só atinge a Terra entre 10 e 4 da tarde. Então é justamente naquele horário que a gente não deve pegar. Que não deve pegar. Então falar assim, vou tomar um sol para a vitamina D às 8 da manhã. Não adianta. Não vai. Não vai. Ela não faz conversão. Interessante. E por que a gente para de fazer conversão com 50 anos? Para com isso. A pele vai envelhecendo, e aí aquela enzima que precisaria, ela já vai... Porque realmente no sul você tem um período grande, assim, que você fica... Mas o gaúcho, ele tem até um termo para quando abre aquele sol e tá frio e todo mundo vai lagartear. Vai lagartear. Tu já viu que o lagarto, ele fica ali... Todo mundo lagartear, quer dizer que é para aproveitar aquele momento ali de sol, de tudo, né? O Botox, ele para funcionar, ele também precisa de uma pele boa ou ele já vai travar mais músculo? O Botox é um pouco diferente, é uma neurotoxina que ela bloqueia o músculo, o movimento muscular. Ao contrário, eu brinco que todo mundo acha, ele não levanta, ele para. Então a gente brinca com os músculos, né? Se eu quiser levantar, eu tenho que parar o que cai, aí eu vou levantar. Então ele tem uma pequena interferência só nessa qualidade de vida ali, ele vai funcionar. O que a gente sabe é que com o uso dos hormônios e muito exercício, ele gasta mais, ele dura menos, porque é exatamente o que você falou. Quando eu bloqueio o músculo no exercício, eu tenho um metabolismo mais rápido, ele está consumindo ele. Ele dura ali, ao invés de durar os 4 a 6 meses, ele vai durar 3... Isso. E 6 meses, olha lá, né? Porque... Muito otimista. Muito otimista. Isso é só para os novinhos. Então, olha aí, infelizmente a nossa entrevista voou, mas eu queria que a senhora pudesse se despedir, deixar suas redes sociais, dar um recadinho pro pessoal ali de casa. Foi ótima a entrevista, muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, se você quiser tirar alguma dúvida sobre dermatologia, tanto de doença quanto a estética, pode entrar em contato comigo. Meu Instagram é @AnameliaCastro. Estou à disposição. Muito obrigado. E com essas dicas, olha, gente, o melhor de tudo é o equilíbrio, hein? Eu sei que não tem como a gente viver sem estresse, não tem como dormir todos os dias bem. Infelizmente, a gente não está nas Maldivas, por enquanto, hein, gente? Há de abençoar que você vai estar lá, mas enquanto isso, o equilíbrio. Conseguiu dormir bem, dorme, tenta se alimentar da melhor forma possível e, principalmente, evita porcaria, gente. Vamos sair, vamos se divertir, não precisa ir até o final, não precisa comer todo dia só miojo, não. Dá assim, equilíbrio é a palavra. Não precisa a gente nem ser exagerado, só comer isso porque faz isso que faz bem, o resto não, e nem cair pro lado de deixar para lá. Então, um grande beijo, até o próximo programa. É isso?